Uma relação de longa data, alicerçada também na religião. Assim é a ligação do povo judeu com o território do atual Israel e da Palestina, ainda que a retomada de espaço nesta parte do mapa tenha se consolidado com a declaração de independência do Estado de Israel em 1948, esta coletividade defende o direito à região a partir de um vínculo antigo. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos este elo entre os judeus e a região geográfica do chamado Levante, onde também ficam situados Israel e Palestina. Há ao menos 3 milênios, com o povo hebreu, que deu origem aos judeus, a relação desta comunidade com a região do atual Israel e da Palestina é registrada em documentos religiosos, por exemplo, e históricos. Esta é uma das vias de conexão defendida pelos judeus para buscar assegurar presença na região e direito a ela. Tem uma história de mais de 3.000 anos. Então, a história da conexão dos judeus com a terra de Israel, ela vai começar lá no início, inclusive, da própria história de Abraão, Isaac, que são os patriarcas da nossa religião. Eles partem, então, assim, ao longo do tempo, criados os reinos de Israel, os reinos de Judá, e passa aqui por diversas outras, é destruído, tem aqui a ocupação romana, destrói o segundo templo, e aí a gente tem a grande diáspora. Então, sempre que a gente fala da história de Israel e da conexão de Israel com os judeus, a gente está olhando, na verdade, para a história dos judeus como um povo, né, assim, como religião, lá desde o início. Todas as histórias bíblicas também estão conectadas com Israel. Se a gente for pensar do próprio nome do movimento sionista, que é o movimento de autodeterminação do povo judeu, o sionismo, o nome, a nomenclatura, ela vem de Sião, que é como é chamado, né, a cidade de Jerusalém na Bíblia. Então, se a gente for olhar na Bíblia judaica, né, no Tanar, por exemplo, tem mais de 800 menções a Sião, a Jerusalém. Então, a conexão dos judeus com a terra de Israel, ela é milenar, ela é bíblica, ela é espiritual e ela é contínua desde então, muito embora tenha aqui uma grande diáspora, depois tem retornos e perseguições, e assim vemos a história se desenrolar até os tempos modernos, né, de hoje. Daniela Russovski Raad, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio Grande do Sul, concedeu entrevista ao Estação História. O Império Romano, há quase 2.000 anos, e o Império Otomano, até o começo do século XIX. Estes foram 2 dos domínios estrangeiros sob a região da Palestina-Israel ao longo dos últimos milênios. Ao final dos anos 1800, a volta efetiva dos judeus à região começou a ser desenhada. A gente tem os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, receberam uma promessa divina, conforme a gente vê no Tanar, que é a Bíblia judaica, que é a terra de Canaã, que envolve onde é Israel hoje em dia. Depois, os judeus eles migram então para o Egito. Moisés lidera o povo de volta depois de anos de escravidão. As 12 tribos que se estabelecem ali na região de Israel. E aí a gente tem os reinos de Israel, o reino de Judá. Jerusalém, dessa época, ainda é a capital. Tem o templo, a construção do templo como centro espiritual. E depois da destruição do segundo templo, que a gente está falando aqui de 70 anos da Era Comum, pelo Império Romano na época, há uma grande diáspora judaica pelo mundo. A partir aí sim, depois de um tempo, início do século XIX, a gente começa a ver uma imigração, um retorno para a terra de Israel muito mais forte, né? E aí a gente tem o movimento sionista, que ele tem várias vertentes, digamos assim. A gente tem a vertente espiritual e religiosa, que vai em razão dessa conexão espiritual, né, bíblica, religiosa com a terra de Israel, até o movimento político, que é o que hoje a gente discute muito também, que nasce aí sim com Theodor Herzl, que é o movimento político mais organizado, digamos assim. A perseguição aos judeus na Europa acabou sendo um ponto de partida para a construção da ideia de busca por um lugar seguro para a comunidade judaica fora de nações europeias. Theodor Herzl era um jornalista, né, era um judeu austríaco. Ele vai cobrir, ele foto o Carrefour na França. Ele se convence, né, de que efetivamente a Europa era antissemita,
e os judeus tinham que ser protegidos. Então, ele publica um livro chamado Estado Judeu e ele vai argumentar, né, que a solução para o problema judaico na Europa era a criação de um Estado soberano para o povo judeu, que isso seria feito na diplomacia com as potências europeias. Então, acontece, ainda no final do século XIX, o primeiro congresso sionista na Basileia, e ali surge, né, marcado o nascimento oficial do sionismo como movimento organizado. Muna Omeran é culturalista, doutora em História e Teoria Literária pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em São Paulo. Professora na especialização em Relações Internacionais do Oriente Médio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, e é coordenadora do Al-Farabi, grupo de estudos sobre o mundo árabe e islâmico. A formação do sionismo como movimento acaba sendo uma etapa determinante neste contexto. O sionismo é o nome desse movimento de autodeterminação que propunha a criação de um lar nacional judaico e um Estado judeu independente naquele território onde os judeus haviam sido uma nação independente na antiguidade. Era uma área administrada naquela época pelo Império Otomano e que depois passou a ser administrada pelos ingleses no período mandatário pós-Primeira Guerra Mundial. Sionismo significa justamente esse vínculo com a terra de Sion, um dos nomes de Jerusalém, a cidade que foi a capital do reino ancestral no período bíblico. Samuel Feldberg é professor de Relações Internacionais e especialista em Oriente Médio, além de diretor acadêmico da Stand With Us Brasil. O sionismo, como movimento, é amplo e não deve ser confundido com o judaísmo como religião. As distintas alas do sionismo divergem sobre a estratégia a ser utilizada, qual é o modelo econômico, qual é o modelo político, mas todas elas abraçam esse mesmo consenso ideológico, o que, na minha opinião, caracteriza o sionismo como uma corrente racista e colonial. Ele é uma corrente ideológica, ele não é a identidade do judaísmo. O judaísmo é como nós podemos caracterizar o grupo étnico e parcialmente religioso composto pelos judeus. Muitos judeus não são religiosos, eu mesmo sou um judeu secular. Então, os judeus são parcialmente religiosos, mas são um grupo de longínqua origem étnica, e a isso se classifica de judaísmo. Sionismo é uma corrente ideológica, judaísmo é uma identidade étnica e parcialmente religiosa. Sionismo não é judaísmo. Portanto, antisionismo tampouco é antissemitismo. Antisionismo é o combate a essa corrente racista e colonial. O antissemitismo é um crime racial, um crime de discriminação antijudaica. Breno Altman é jornalista de origem judaica e fundador do portal Opera Mundi. Com o término da Primeira Guerra Mundial, teve início o chamado Mandato Britânico na Palestina. Isto aconteceu no ano de 1920. O território da Palestina, que pertencia ao Império Otomano, que foi um dos derrotados no conflito internacional, passou ao comando do Reino Unido. A migração de euro-judeus, em especial, avançou na região. Os judeus começaram a ganhar total controle na administração britânica, e cada vez mais os britânicos cedendo esse espaço para os judeus, justamente. Primeiro, por causa que teve a declaração, o acordo de Sykes-Picot, né, que faz a partilha, essa partilha entre as potências europeias. Então, os britânicos ficam com a Palestina, os franceses ficam com a Síria, com o Líbano, os britânicos ficam com a Palestina, com o Iraque, parte do Egito. Nós vamos ter aí cada vez mais essa concentração da chegada dos judeus, estabelecimento dos judeus na Palestina, até e depois, posteriormente, quando acontece o Holocausto, tem a necessidade mesmo desse povo ser protegido no lar judaico. E aí acontece a partilha em 47.
Do final do século XIX, passando pelo mandato britânico, em parte do começo do século XX, até a declaração de independência de Israel em 1948, o chamado Lar Judeu foi tomando forma. Os judeus tinham sido uma nacionalidade quase 2.000 anos antes do surgimento do sionismo, quando os judeus possuíam certas formas estatais na antiga Canaã, depois rebatizada Palestina. Mas quando surge o sionismo, não havia mais uma nacionalidade judaica. Os judeus eram um grupo étnico espalhado pelo mundo. Então, o objetivo do sionismo era criar um estado de supremacia étnica judaica em algum canto do mundo, para você ver a artificialidade do que propõe o sionismo. E o segundo pilar é quando o sionismo chega à conclusão de que esse Estado judeu, de supremacia étnica judaica, esse etno-Estado, deveria ser construído na Palestina, por ancestralidade, que afinal de contas, a origem ancestral dos judeus era a Palestina, a antiga Canaã. No entanto, a imensa maioria da população da Palestina, quando surge o sionismo, era de árabes muçulmanos. Os judeus, no início do século XX, mal passavam de 6, 7% da população local. Portanto, para criar o Estado judeu, era necessário colonizar a Palestina, no todo ou em parte. Esse é o segundo pilar, o direito reivindicado pelo sionismo de colonizar a Palestina, no todo ou em parte, expulsando as populações majoritárias para ali constituir seu Estado de supremacia étnica. A composição populacional e a convivência em Israel. Israel tem 9 milhões de habitantes. Desses 9 milhões, 7 milhões são judeus. O resto são inúmeras outras etnias, dentre eles árabes palestinos que moram também nessa região. Desde a criação do Estado de Israel, inúmeras vezes foi-se feito a opção para dividir, né, dar as terras também para a criação do Estado palestino, que sempre foi negada por Arafat, entendeu? Então, o fato do sionismo ser o que falam que sionismo é racismo, sionismo é nazismo, é um maior absurdo. Porque hoje em dia quem vai para Israel visita todas essas áreas lá de Israel, vê que nas universidades israelenses, principalmente as do norte, 30% a 40% dos alunos são árabes. Nos hospitais, quem trabalha, grande parte são árabes. Eu não estou falando de trabalho de, vamos dizer assim, de baixo escalão. Ah, não, o povo palestino, o povo árabe, eles ficam restritos a um trabalho mais de baixo escalão. Não, médicos são árabes, palestinos que trabalham nos hospitais, universidades. Na Suprema Corte de Israel, temos um muçulmano também, inúmeros outros cargos dentro do governo, cargos em iniciativas privadas também com árabes, palestinos. Isso daí, quem duvida que vá para Israel e veja com seus próprios olhos como que lá é muito liberal, muito plural essa parte de árabes, judeus, cristãos e todas as outras etnias. Marcos Knobel é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Internacionalmente, Israel possui uma conexão robusta com países como Estados Unidos e Alemanha. Esses dois países são essenciais para o poder bélico de Israel. Sem o apoio militar, econômico e financeiro dos Estados Unidos, Israel não teria condições de fazer metade do que faz hoje, talvez até menos. E a Alemanha também. É um grande não, porque o grande fornecedor de armas são os Estados Unidos. A Alemanha é o segundo que fornece armas e munições para Israel. No caso da Alemanha, nós temos aquele passivo histórico que os alemães têm por conta do Holocausto. Isso não passou ainda, mas uma hora vai passar. No caso dos Estados Unidos, já existia uma comunidade judaica muito ativa nos Estados Unidos, com um lobby poderoso. Desde a decisão da criação do Estado de Israel, os Estados Unidos passaram a ser um patrono de Israel. Por quê? Israel é visto, no contexto do Oriente Médio, como um aliado confiável dos Estados Unidos, um parceiro dos Estados Unidos. Vale lembrar que há muitos ressentimentos naquela área com relação às políticas ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Então, a manutenção de Israel
como uma potência militar, como um país praticamente intocável, imune às pressões internacionais. Vale lembrar também que existe um mandato de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é um criminoso de guerra. Então, a lógica dos Estados Unidos tem essa questão histórica, mas tem também essa questão prática, histórica e, claro, da influência judaica na política dos Estados Unidos e, claro, os interesses político-diplomáticos americanos no Oriente Médio. Pio Pena é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB. Após a partilha da região, ao final da Segunda Guerra Mundial, houve diversos conflitos que geraram remapeamentos do território entre Palestina e Israel. Isto aconteceu, por exemplo, já em 1948 e 49, com a chamada Guerra Árabe-Israelense. Centenas de milhares de palestinos buscaram refúgio em outras localidades. O episódio ficou conhecido como Nakba, a tragédia, para os árabes. Em 56, foi travada a Guerra do Suez, na qual foi disputado o controle do canal que leva a este nome no nordeste do Egito. No ano de 1967, Israel voltou a somar territórios na Guerra dos 6 Dias. A resposta árabe-palestina ocorreu 6 anos mais tarde, em 73, na Guerra de Yom Kippur, sem haver a recuperação de áreas palestinas. Na virada dos anos 80 para os 90, foi executada a chamada Primeira Intifada, ou seja, revolta popular dos palestinos na busca por retomar territórios que haviam passado ao domínio israelense desde 1948. A Segunda Intifada tomou forma no começo dos anos 2000. Em 2023, ocorreu o episódio mais recente e marcante do conflito. O grupo terrorista Hamas atacou Israel em diversos pontos, matando mais de 1.200 pessoas e fazendo outras 250 como reféns. A resposta israelense, nos 2 anos seguintes, matou cerca de 60 mil palestinos. Este foi o Estação História de número 230, origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Portais da Organização das Nações Unidas, ONU, do Estado da Palestina, do Estado de Israel e do Reino Unido, além das entrevistas concedidas por Daniela Russovsky-Rad, Muna Umran, Samuel Feldberg, Breno Altman, Marcos Knobel e Pio Pena. Grupo Rádio Web, produção, edição e apresentação Diego Brião, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.